Se você é descendente de um cidadão italiano ou italiana, não importa o gênero, independente do gênero, mesmo que por caminhos diferentes, a gente vai conseguir o seu reconhecimento da cidadania italiana. E também não importa o limite geracional, a distância de parentesco com esse cidadão europeu. Se você é neto, bisneto, tetraneto, nada disso é importante. O que é importante é que você tenha uma documentação que comprove ao governo italiano, sem sombra de dúvidas, o seu vínculo de parentesco. No entanto, para chegar ao reconhecimento do governo italiano, você vai precisar apresentar a sua documentação. Se você é um brasileiro, descendente de italiano, que vive fora da Itália, você deve usar o consulado italiano do seu local de residência. No vídeo anterior, eu falei para aquelas pessoas que vivem fora da Itália e fora do Brasil, portanto, podem fazer a cidadania utilizando o consulado italiano lá do país em que elas residem. Mas se você reside no Brasil, regra geral, diz que você deve usar o consulado italiano aqui da sua região. Então, o que você tem que fazer é entrar num site de buscas e localizar o consulado mais próximo à sua região e ver se o estado em que você reside pertence àquele consulado. Antes que você comece a tentar se agendar no consulado, é muito importante que você, inicialmente, organize minimamente a sua documentação. Você precisa entrar aqui no site da RGS, o link está aqui abaixo, preencher a árvore genealógica que nós temos no site, tem um outro vídeo explicando como preencher se você tiver alguma dificuldade, e começar a localizar os documentos que estão naquela árvore, principalmente a certidão italiana do seu antenato, que pode ser o documento mais difícil ou com maior demora para ser localizado. Bem, com as certidões localizadas, contrate uma ótima análise, experiente análise documental, para que a gente verifique se as suas certidões precisam ser retificadas ou se não precisa se fazer nada, só precisa traduzir e apostilar. Bem, esse é o ponto. Você tem uma documentação pré-pronta, você já pode começar os seus agendamentos no site do consulado italiano da sua região. Entre no site, localize serviços ao estrangeiro, cidadania por descendência, agendamento. Finalmente, você encontra tudo o que está descrito naquele consulado como sendo as normativas necessárias para que você consiga uma vaga naquela repartição consular ou na embaixada, se, por exemplo, você morar em Brasília. Mas então, por que eu preciso primeiro preparar a documentação antes de tentar uma vaga que é tão difícil de ser conseguida? Imagina se você consegue uma vaga e o consulado te dá 1 ou 2 meses e não seja tempo suficiente para organizar a sua documentação. Essa vaga não pode ser passada para outra pessoa, não pode ser reagendada. Portanto, primeiro, pré-organize seus documentos, depois agende-se. Conseguiu um agendamento? Maravilha! Entre em contato com a nossa equipe. Nós paramos todas as atividades para priorizar a organização dos documentos de quem tem uma vaga agendada aqui no consulado. Isso porque essa vaga vai te economizar muito, porque você não vai gastar, por exemplo, os valores necessários para mover um processo judicial na Itália, nem vai ter que se deslocar para a Itália para fazer de forma administrativa. Portanto, é muito importante que a gente tenha a documentação e atenda aos requisitos específicos daquele consulado. Quando chegar próximo à sua entrevista, nós vamos agendar uma entrevista online em que eu vou preparar como você vai apresentar a sua documentação, você vai apresentar a sua família genealogicamente falando ao consulado para ter muito sucesso nessa entrevista e finalmente ver sua cidadania reconhecida. Muitas pessoas conseguem se agendar, apesar de ser difícil. A minha cidadania, por exemplo, foi feita pelo consulado de Belo Horizonte, que é da minha região. Claro que em um outro tempo, em que havia uma fila de espera também muito longa, mas enfim, é para dizer que tem essa alternativa. Agora, se você tentou longo tempo, não conseguiu uma vaga, que é o mais comum, consulados muito disputados, como o de São Paulo, Porto Alegre, bem, nós temos outros caminhos, e um dos caminhos mais usuais é a cidadania pedida judicialmente para um ou mais membros da família. É que eu vou gravar no vídeo seguinte. Até lá!